inscrito, já vai se inscrevendo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e também comente aqui embaixo o que você acha do conteúdo que eu vou falar daqui a pouco. Se você gosta dele ou não. Também suas sugestões, suas dúvidas, que eu vou responder com vocês com todo carinho. No nosso primeiro vídeo da história, no nosso primeiro vídeo de quarta-feira de história, eu vim falar sobre a civilização do Egito Antigo. Bom, nós vamos ver a origem do Egito Antigo, os aspectos sociais e econômicos, escrita egípcia, mito de Osíris e conhecimento na medicina e matemática. Então, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo viviam por meio de pastoreio e de agricultura às margens do rio Nilo um grupo de pessoas em aldeias. Essas aldeias se chamavam nomos e os nomos eram governados por nomarcas. Ao longo do tempo, alguns nomos foram ficando mais poderosos e influentes que os outros, formando assim dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Entre as 1100 a.C., ocorreu a união entre esses dois reinos, que foi governado por Menés, do Alto Egito, que foi o primeiro faraó. Os egípcios da época ficaram às margens do rio Nilo pela necessidade de sobrevivência, pois depois das cheias a terra ficava adubada. Os egípcios criaram um sistema de tanques e canais de irrigação para, na época de cheias, levar a água para todas as casas. A autoridade máxima na época era o faraó. Ele era considerado um ser onipotente, um ser divino. A sociedade era hierarquizada, ou seja, era dividida em vários grupos sociais. O faraó e sua família ficavam no alto da pirâmide social, ou seja, os mais ricos. As mulheres dos faraós eram muito respeitadas na época. As demais mulheres poderiam ser faraós, mas isso era muito raro. O faraó possuía grandes quantidades de terrenos e funcionários. Ele cuidava das questões políticas, administrativas e militares. Por mais que ele fosse a autoridade máxima, ele não fazia todo o trabalho sozinho. Quem o ajudava eram os sacerdotes e altos funcionários. Os sacerdotes realizavam o trabalho de preparar rituais e cerimônias e também cuidar dos templos. Os altos funcionários, que se denominavam, foram nomeados Tijat, pelo faraó, cobravam impostos e fiscalizavam construções e pelo controle das ordens sociais. Então, eles cobravam impostos, fiscalizavam as construções e controlavam a sociedade. Também haviam os escribas, que registravam os principais eventos da época. Os escribas eram muito valorizados, pois nem todos sabiam escrever e nem ler. Então, o processo era longo e complexo. O comércio era uma atividade econômica importante. Os egípcios negociavam mercadorias com os fenícios. Além do comércio, era realizada a agricultura, que exigia um grande número de pessoas para a plantação e colheita. O trigo era um dos principais alimentos cultivados, pois dele eram fabricados o pão, o bolo e a cerveja. Os escravos realizavam o trabalho mais difícil, como a construção de grandes edifícios em minas e em pedreiras. Eles eram capturados como prisioneiros de guerra. Então aqui eu tenho a pirâmide social. No topo ficavam os faraós, depois nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Os egípcios desenvolveram 3 tipos de escrita: a hieroglífica, usada em templos e monumentos; a hierática, utilizada em textos jurídicos e literários; a demótica, que era usada na administração; os ideogramas, que eram desenhos que demonstravam ideias; pictogramas, que demonstravam objetos. Eu sei que eu botei 3 tipos de escrita e realmente eram. As 3, hieroglífica, hierática, demótica, eram como se fossem letras, palavras, né, normal, e ideogramas e pictogramas eram desenhos, certo? Mas era um tipo de linguagem que eles demonstravam suas opiniões. O mito de Osíris conta a origem do primeiro faraó do Egito, então do primeiro casal que governou o Egito.
Quando ele morreu, virou o deus no mundo subterrâneo. Então é basicamente isso, o mito de Osíris. Por meio desse mito, se descobriu que os egípcios eram politeístas e praticavam em seus rituais o antropomorfismo. Também o zoomorfismo, a mistura de humanos e animais. Os egípcios aprenderam mais sobre conceitos de anatomia do corpo humano por causa do processo de mumificação. A partir disso, eles aprenderam como curar dores de cabeça, luxações e outros problemas de saúde que aconteciam naquela época, né? Na matemática, aprenderam sobre geometria, as pirâmides e também sobre números, os sistemas de numeração, pois eles até criaram um, né? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e também comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha desse conteúdo, suas sugestões e suas dúvidas. Até daqui a pouco no nosso vídeo de geografia, que eu vou falar sobre fenômenos atmosféricos.